Pessoal, então, nesse vídeo sobre produto escalar, vamos fazer primeiro uma breve teoria, para depois a gente ver como que é o processo de cálculo na calculadora HP48G. Então, eu escolhi aleatoriamente esses dois vetores U e V. Então, vamos ver primeiro esse vetor U, que ele tem coordenadas 3, 3 e 3. Então, eu desenhei ele aqui no ambiente 3D. Aí eu vou dar um giro aqui para vocês verem. Então, o vetor é essa figura aí na cor verde. Tá? Então, todo vetor ele tem uma origem, né? E ele tem uma extremidade. Essa terna XYZ, que aqui no exemplo é 3, 3 e 3, é a extremidade do vetor. Então tem gente que até faz todo o cálculo de geometria analítica e aí ainda não sabe o que significa o XYZ da terna. Então é a extremidade do vetor. Então esse aqui é o vetor U, tá certo? Agora vamos tirar esse desenho e vamos para o outro vetor. Então esse aqui é o vetor V, tá? Que tem coordenadas 2, menos 2 e 4. Vamos dar um giro para ver. Então tá aí, ó, tá? A cara do vetor no plano XYZ, ou seja, no espaço 3D. Então vamos tirar esse desenho daqui. Vamos para o próximo. Aqui eu juntei então os dois vetores, tá? Então eu juntei as duas origens, né? O zero dos dois vetores. Então vamos dar o giro aqui para ver como é que ficou no espaço. Tá vendo? Então esse aí, então nós temos que calcular o produto escalar entre esses dois vetores. Mas não só isso, nós vamos calcular o ângulo entre esses dois vetores aí, tá? Porque o produto escalar, a função principal dela é esse aí, é achar o ângulo entre esses dois vetores. Então, vamos sair desse desenho, porque no próximo, então, aqui eu peguei o vetor U e o vetor V e eu coloquei ele num plano. Tá? Então está aqui o vetor U verde e o vetor V vermelho. Esse vetor W, que eu chamei de W aqui, ele é a subtração do vetor U, é o vetor U menos o vetor V. Tá? Nós estamos falando em termos de vetores. Tá? Então, fazendo o vetor U menos o vetor V, eu tenho como resultante o vetor W. Tá? Se a gente fizer U mais V, a gente vai, pela regra do paralelogramo, a gente vai obter um vetor mais comprido aqui. Tá? E aí, esse programa aqui que eu estou usando, o AutoCAD, me permite obter qual é a medida de cada vetor. Então eu tenho a medida do vetor V, 4,899, eu tenho a medida do vetor U, 5,196. Essas medidas aqui a gente chama de norma do vetor, que é o módulo, que é o tamanho do vetor. Tá? E o programa me permitiu também já calcular o ângulo entre esses dois vetores, 61,87 graus. Mas isso porque eu fiz o desenho, tal, projetei no plano e aí consegui obter esses dados aí. Mas, usando a teoria do produto escalar, a gente obtém todos esses valores aqui, ó, sem ter que precisar fazer todo esse processo de desenho. Tá? Então, olha aqui, ó, o U, a norma dele está aqui. Ó, a gente eleva todos os componentes ao quadrado, depois soma e tira a raiz quadrada. Então, a gente obteve 5,196. O vetor V, a mesma coisa, eleva tudo ao quadrado, depois soma e tira a raiz. A gente obteve aqui 4,899. Tá? Então, isso aqui tudo, na calculadora HP, a gente obtém automaticamente.
Aqui, pela lei dos cossenos, a gente obtém aqui o comprimento do vetor W, que é a vetor resultante de U menos V. Tá? Então, pela lei dos cossenos, o comprimento ao quadrado do vetor resultante é igual ao vetor U ao quadrado mais o vetor V ao quadrado, tá certo? O módulo, né? A norma do vetor deles ao quadrado, menos 2 vezes a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ. Essa é a lei dos cossenos. E aí, entrando com os dados, né, que a gente obteve por meio do desenho, a gente faz as substituições, né, aqui, e a gente conclui que a norma do W é 5,196. Né? Então dá para a gente perceber no desenho aqui como um lado é 5,196 e o outro é 5,196, né? Acabou gerando aí um triângulo isósceles, né? Tem dois lados iguais. Então, tudo isso aqui na calculadora HP você tem lá o recurso que obtém automaticamente, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vetorialmente a gente tem lá vetor W, que é resultante, é igual a U menos V. Tá? O vetor U eu chamei de coordenadas XU, YU, ZU, vetor V, XV, YV, ZV. Então, elevando ao quadrado, né, fazendo todo o desenvolvimento aqui, ó, a gente vai chegar nessa expressão aqui de baixo. Ó, tá? Então, esse primeiro termo aqui, ó, é a norma de U ao quadrado. Esse segundo termo é a norma de V ao quadrado. E esse terceiro termo aqui, que é multiplicado por 2, esse termo entre parênteses é o que a gente define de produto escalar, de U com V. Tá? Então, esse produto escalar, num primeiro momento, ele não serve para nada. Ele não é nada, ele não é uma medida do W, ele não é ângulo, ele não é nada, ele é um número puro. Por isso que ele chama escalar, ele é um número, ele é um resultado de uma conta. Então, comparando a expressão anterior, né, com a lei dos cossenos, a gente vai chegar na expressão na fórmula do cosseno do ângulo entre os dois vetores, aqui embaixo. Ó. Então, o cosseno do ângulo, cosseno de θ é igual a U escalar V dividido pelo produto das normas. Tá? Então, essa é a teoria do produto escalar. Agora aqui, a gente tem a sequência de teclas para ver como que é o processo na calculadora para obtenção de todos os dados, das normas, dos vetores, do produto escalar e do ângulo. Então aqui a gente começa pela norma. Tá? Então aqui a gente vai digitar 3, Enter 3, Enter 3, né? Então a gente está entrando com o vetor U. Depois nós vamos digitar MTH, vai aparecer um menuzinho na parte inferior da tela, e aí a gente vai digitar VecTR. Tudo isso vai ser mostrado no filminho daqui a pouco. Tá? Depois V3 e ABS. Esse ABS é exatamente a norma do vetor. Então, digitando ABS ali, a gente vai obter a norma do vetor U. E o vetor V na sequência aqui, ó, 2, Enter, menos 2, Enter 4. Novamente, MTH, VecTR, V3. Esse V3 aqui é porque nós estamos no ambiente de 3D. Então, ele tem uma terna, tem X, Y, Z. Porque se fosse no plano, seria o V2 que a gente teria que teclar. E, novamente, ABS para obter a norma do vetor. Tá? Então, quando fizermos os cálculos lá,
tem que dar 5,196 para o vetor U e 4,899 mais ou menos para o vetor V. Tá? Tem que bater esses resultados aqui. E a gente vai ver aqui que realmente bate. E aqui agora é o produto escalar, né? Novamente, 3, Enter 3, Enter 3. MTH, VecTR, V3. Tá? Então entramos aqui com o vetor U. Depois o vetor V. 2, Enter menos 2, Enter 4. MTH, VecTR, V3. Tá? Então, aqui simplesmente a gente entrou com os dois vetores, U e V. Agora, aqui ó, o DOT. Esse DOT é o que aparece naquele menu embaixo, na parte inferior da tela. Esse DOT é exatamente produto escalar. Quando a gente digita DOT, clica DOT, vai fazer o produto escalar entre o vetor U e V. Tá? Que tem que dar 12. Tá certo? Aqui, ó, que a gente já fez previamente aqui. Né? Agora aqui é um processo que para a gente fazer na HP 48G, onde a gente obtém todos os dados num tiro só, né? De uma vez só. A gente faz numa sequência e tá. Porque anteriormente eu expliquei, se você quiser obter só as normas, foi explicado ali. Se você quiser obter só o produto escalar, também foi explicado. Agora é para fazer tudo uma vez, ó. Então aqui, ó, 3, Enter 3, Enter 3, depois MTH, VecTR, V3, tá? Entrou com o vetor U. Depois 2, Enter 2, aliás, menos 2, Enter 4, MTH, VecTR, V3, entrou com o vetor V. Aí a gente clica DOT, aí a gente obtém o produto escalar. Aí você anota lá no papelzinho. Tá? Depois a gente vai clicar na função arg, né? Shift arg. Esse Shift aqui é uma tecla que cada tecla da HP, geralmente ela tem, além da função da tecla em si, ela ainda tem mais duas funções que estão escritas com letras bem pequenininhas acima da tecla, né? Uma à esquerda e uma à direita. Então esse Shift à direita, com seta para a direita, é a função correspondente a que está à direita, acima da tecla. Esse arg de argumento, ele vai recuperar o último dado que você digitou. Então, por exemplo, vamos supor, se você digitar 1, 2, 3, tá? E dá Enter, e depois você digitar um outro lá, por exemplo, 4, 5, 6, tá certo? E dá o Enter de novo, tá? Aí, se você digitar Shift arg, ele vai entrar com 4, 5, 6 de novo, vai recuperar esse 4, 5, 6. Tá? Só que nesse caso aqui, ele vai, quando a gente digitar nessa sequência o arg, ele vai recuperar os dois vetores, vai recuperar o U e o V. Então, vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Tá? Bom, uma vez que recuperou os dois vetores, eles vão estar lá na última e na penúltima, na última linha e na penúltima. Aí, você vai digitar ABS, vai obter a norma do vetor V. Por quê? Porque o vetor V é o que está na última linha. Então, você já calcula a norma, ABS, clica no ABS e já obtém a norma do vetor V. Aí, anota no papelzinho lá. Bom, aí na última linha está a norma do vetor V e na penúltima está o vetor U. Então, eu preciso calcular a norma do vetor U. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro inverter a posição do vetor com a norma, certo? Para depois eu calcular a norma do vetor U. Então, eu faço isso teclando swap. O swap é shift à esquerda, swap. Então, ele vai trocar de posição o vetor U com a norma do vetor V. Aí depois que trocou a posição, você clica novamente ABS.
Então, vai obter a norma do vetor U. Então, você vai ter na última linha a norma do vetor U e na penúltima a norma do vetor V. Então, basta fazer o que agora? Fazer o sinal de vezes, multiplicar. Então, tecla vezes. Por quê? Porque a gente vai fazer essa operação aqui, ó. Essa aqui, ó. Norma de U vezes norma de V. Tá certo? Uma multiplicação. Aí, na última, tá a norma do vetor, a multiplicação, o produto das normas. E na penúltima tá o produto escalar. Tá certo? Então, o que a gente precisa fazer agora? Uma operação de divisão. Ó, tá vendo? Ó, uma fração aqui. Então, basta clicar dividir. Tá? Fazendo isso, obtém o quê? Cosseno de θ, cosseno do ângulo θ. Tá? E agora, para a gente descobrir qual que é o ângulo, a gente vai Shift a cos, que é o arco cosseno. Então, daí a gente vai obter o ângulo entre os dois vetores. Ok? Pessoal, então tá aqui a calculadora HP48G. E agora eu vou entrar com os dados via teclado e fazer todo o processo de cálculo do produto escalar e do ângulo entre os dois vetores U e V. Então primeiro eu vou entrar com o vetor U, que tem coordenadas 3, 3 e 3. Então é 3, Enter, 3, Enter, 3. Aí eu vou aqui no MTH, vai aparecer aqui um menuzinho na parte inferior da tela. Eu vou querer o VTR, então é esse daqui, ó. Em seguida eu vou clicar o V3, porque é uma terna. Então vocês podem ver que já converteu em um vetor. Vou fazer a mesma coisa com outro vetor. 2, Enter, 2, muda de sinal, Enter, 4. Então já não precisa mais dar o Enter. Aí eu vou novamente MTH, VTR e V3. Tá vendo lá? Então eu tenho aqui dois vetores na tela da calculadora. Bom, agora eu posso calcular, tendo esses dois vetores, o produto escalar. Então vejam na parte inferior da tela. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Na parte inferior, no menuzinho, tem lá DOT. Então, que é o segundo, da esquerda para a direita. Então, quando eu apertar isso aqui, o DOT, ele vai calcular o produto escalar. Tá vendo? Deu 12. Tá? E aí vocês percebam que sumiu os dois vetores. Tá? Ele fez o cálculo e deu o resultado e sumiu. Então, eu tenho que recuperar esses dois. Então, a calculadora recupera. Como? Eu vou lá em procurar a função arg. Tá vendo lá em cima da tecla do EEX? Tem purg e arg. Então eu vou querer o arg, que é, então eu tenho que clicar esse daqui, ó. Então, olha lá que beleza, recuperou os dois vetores, apareceram novamente. E o 12 lá em cima, ainda está lá o produto escalar. Agora eu vou calcular a norma desses dois vetores. Então a norma já está aqui, é o ABS. Tá vendo lá? É o primeiro. Então, clico aqui, olha lá, calculou a norma, o módulo. 4,899, mais ou menos, que bateu com o que a gente tinha feito lá, lembra?
Agora, nessa pilha operacional, eu vou ter que inverter a posição do vetor com a norma. Essa norma que eu calculei foi do V. Agora eu tenho que calcular a norma do U, que é aquele vetor que está lá em cima. Então eu tenho que fazer uma inversão na pilha operacional. Então agora eu tenho que procurar o swap. Ele tem a função swap que está aqui, ó, em cima da tecla de setinha para a direita. Então eu vou aqui, Shift, teria que ser o Shift aqui, é esse aqui, viu? Quando só tem um, é esse aqui, ó, Shift, e esse aqui, ó. Ah lá, inverteu. Tá vendo? Agora calcula a norma de novo. Eu vou clicar no primeiro aqui, que é o ABS, né? Que é a norma. Olha lá, a norma, tá? Que é a norma do vetor U. E que bateu, né? Volta lá no filme, vocês vão ver que bateu o resultado. Agora, no numerador, o que ele tem lá? A multiplicação das duas normas. Então, basta eu fazer a operação de multiplicação agora. Que eu tenho nas últimas duas linhas as duas normas. Então, eu vou fazer vezes, basta teclar, digitar a tecla de vezes aqui. Aqui, ó, vezes, calculo a multiplicação, tá certo? Agora, eu tenho lá produto escalar em cima e produto e multiplicação das normas. Então, basta agora eu fazer essa divisão. Eu divido, vou obter o cosseno do ângulo. Então, agora eu vou fazer a divisão. Tá aqui, dividir. Então lá a gente já obteve o cosseno do ângulo. Agora basta a gente obter como a gente tem o cosseno, é obter o arco cosseno. Então o arco cosseno está aqui, ó, em cima da tecla do cosseno, cos. Então é o shift para a esquerda, né? Shift para a esquerda aqui, ó, e cosseno. Então, aqui a gente já obtém o ângulo, que é de 61,87 graus, que bateu com aquela medida que a gente obteve lá no desenho. Lembra? Então é isso aí o processo, viu? Para calcular o produto escalar, calcular o ângulo entre os vetores, as normas, etc. Lembrando que a calculadora tem que estar no modo graus, tá? Então aqui em cima, bem aqui na parte superior esquerda, se tiver escrito rad, né? Então ele está no modo radiano ou então no polar. Ele não pode estar nesses modos aí, porque senão o resultado vai dar um valor errado, né? Então ele tem que estar no modo graus. Se tiver rad, basta você, tá vendo aqui em cima da tecla MTH, tem rad polar. Então basta você tirar do modo rad. Então você clica Shift à esquerda e aperta lá na tecla MTH e esse rad aqui em cima vai sumir, tá certo? Então ela tem que tomar esse cuidado aí, tá? Então é isso aí.